Estamos aqui iniciando mais uma live. Hoje a gente vai falar, né, sobre os adultos como continuidade das nossas lives referentes ao lançamento digital do nosso livro, né? Disciplina e Afeto. Olha a Luana chegando. Olá, bom dia, Luana. Como é que vai? Estou bem, e você? Por aqui tudo bem também. Ai, que bom. Me conte aí um pouquinho sobre você. Se apresenta pra gente. Claro. Gente, prazer. Eu sou Luana Menezes. Conheci a Camila no lançamento do nosso livro, que a gente vem aqui conversar com vocês um pouquinho hoje, que é o Disciplina e Afeto. E eu tenho experiência na área clínica há 13 anos, atendendo em consultório. Eu sou especialista no tratamento de crianças e especialização pela UFRJ. Tenho especialidade também em orientação de carreira, então eu trabalho com orientação profissional, jovens, também adultos, no momento de transição de carreira. Então, hoje em dia, a gente tem muito essa demanda de transição de carreira. Muitas pessoas que ficaram anos, né, fazendo aquilo que não gostam e depois decidem buscar fazer algo que tem um propósito, né, na profissão. Hoje em dia, a gente também tem uma demanda de que se aposentam bem e querendo continuar a produzir. E hoje em dia, eu atendo mais online. Atendo presencial também, mas a maioria dos meus pacientes são online. E tenho trabalhado também agora com o meu projeto de levar a contação de história. Até trouxe aqui o meu livro, Eu Só Quero Brincar, que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje também. Porque o meu capítulo, Camila, ele surgiu do meu livro, do Eu Só Quero Brincar. O meu livro infantil, ele surgiu primeiro. E daí dele eu fiz o capítulo que a gente vai conversar hoje aqui do Disciplina e Afeto. Muito legal. E assim, né? A leitura infantil, né? A literatura infantil é também uma ferramenta para facilitar essa expressão, né? Dos sentimentos da criança, para que ela consiga se projetar ali, enfim. É muito rico, né? Eu também tenho um livro infantil, ó, deixa eu te mostrar. Aham. É esse aqui. Mas quem deixa para outra hora. que legal. Isso. Assim como na tua trajetória, o livro infantil chegou primeiro, né? E a partir do livro infantil foi que eu escrevi o meu capítulo no Disciplina e Afeto, ambos falando sobre a autoestima infantil, né? O tema principal do livro é a autoestima infantil, né? Mas com um livro infantil a gente pode, enfim, mergulhar em tantas outras questões, né? Assim, facilitar essa expressão dos sentimentos da criança, de fato, enfim, acho riquíssimo. Muito. E aí, para quem não me conhece, eu sou Camila, eu sou psicóloga, eu trabalho há mais de 8 anos aí na clínica e comecei também na área social, sempre trabalhei, né, com as demandas da infância, da adolescência, seja individual, seja em grupo. E aí, atualmente, eu atuo na clínica com psicoterapia, psicopedagogia e também com consultoria parental. Esse é o resumo da minha trajetória. Mas voltando aqui para o nosso tema principal, né, de hoje, não tem como a gente falar sobre expressão de sentimentos das crianças sem olhar para esse contexto da forma de educar, né? Os nossos pequenos, as nossas crianças. Como é que tu percebes assim, essa trajetória na forma de educar? O que é que muda de antigamente para hoje? Que tu fala um pouquinho sobre isso, inclusive, né, no teu capítulo. Isso, exatamente. Porque o que acontece? A gente não tinha conhecimento, a gente não conseguia compreender, enquanto humanidade, né? A gente não conseguia compreender o porquê que a criança se comportava de determinado jeito. Então, a questão do desenvolvimento cerebral, de entender as fases do desenvolvimento, não se tinha esse conhecimento. Portanto, que a criança, há alguns séculos atrás, né? Século XVIII, XIX, ela era tratada como um mini adulto.
Então, até colocavam, se a gente for ver fotos da época, a criança vestia uma criança de terno. Então, não existia a categoria assim do infantil. Não se tinha, era uma pessoa ali, era um serzinho, né? Mas então, como tratar esse mini adulto? Então, tudo que a criança expressava dos descontentamentos, que é normal, né? A criança se expressar por não ter entendimento sobre a vida, era considerado como pirraça, como desrespeito. Então, a educação era muito voltada para a questão de colocar medo na criança, se esperneando, se jogando no chão, você está desrespeitando esse adulto. Como se nós, adultos, fôssemos superiores à criança. Então, como não se entendia a maneira de lidar com essa criança, era naturalizada a violência. Naturalizada a violência dentro de casa e também na escola. Naquela época, ninguém achava estranho ter mão à palmatória porque a criança errou, né? Então, era com base na violência, do medo. Olha, se você não acertar, você vai ser constrangido. A questão de ajoelhar no milho, quando se tinha algum comportamento que não era esperado, dito como errado. Então, imagina, você vai buscar o seu filho hoje na escola e daí falam que mandou ele ajoelhar no milho. Hoje em dia você vai processar a escola, isso é um absurdo, né? Então, ninguém vai aceitar uma coisa dessa. Assim como uma mãe ou um pai deixar crianças sozinhas, crianças pequenas dentro de casa. Antigamente isso era comum, quase não se tinha creche, né? Os pais tinham que trabalhar, enfim. Hoje em dia não, hoje em dia esses pais seriam denunciados para o Conselho Tutelar por ter deixado essas crianças. Então, olha como que a gente mudou. Eu vejo, Camila, tudo isso como um avanço. Se a gente hoje fala muito de conteúdo, de educação não violenta, né? Comunicação não violenta, a questão da disciplina positiva. A gente tem muito conteúdo sobre isso. A gente tem muito conteúdo gratuito na internet, que basta procurar, você vê no YouTube, você vê nas redes sociais. Então, eu acho isso muito rico. E eu acredito em educação parental. Eu vejo como uma prevenção, porque pai e mãe não vem com manual. Então, eu acho que não pode ser uma questão só intuitiva. Eu vou fazer o que me der. Não, a gente tem informação. Hoje a gente pode ler sobre o cérebro da criança, sobre o desenvolvimento, o que é normal da fase de 0 a 2 anos, o que é esperado, como lidar com as birras, como lidar com esse comportamento que é mais difícil. Então, se a gente pode hoje ter conhecimento, se informar, entender sobre essas fases, a gente vai conseguir ser uma mãe, ser um pai muito melhor. Isso, a gente vai se sentir bem e a criança também, a gente vai favorecer esse desenvolvimento. Então, é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, né? Sobre como que a gente pode favorecer para que essa criança se desenvolva de forma mais saudável, né? É verdade. Olhando para esse contexto, né, desse desenvolvimento no olhar para as nossas crianças, a gente entende, né, muito desse lugar que, se a gente puder voltar um pouquinho na nossa realidade, quantas vezes a gente não ouviu quando perguntou por quê? Porque a sua mãe. Exatamente. É como se a criança não pudesse entender o contexto do que acontece, enfim, fosse apenas um recebedor daquilo. Então, a função dos pais era muito 100% essa de serem os responsáveis por essa educação. E muitas vezes a criança era vista como alguém que nem tinha condição de ter essa autonomia ou de ter o querer, né? Isso. Quantas vezes também a gente não já ouviu, criança não tem querer. Exato. E aí a criança ela passa a ser vista de forma diferente a partir até da criação, né, dos estatutos, começaram a ser criados ali mais ou menos entre o século XIX, XX, os primeiros, e foi se evoluindo, né, esse olhar para essa infância e a importância também dessa infância, né, porque da mesma forma que a gente, nós enquanto sociedade, inicialmente olhávamos para essas crianças como adultos em miniatura, então não se era percebido ou visto a importância dessa fase de desenvolvimento, né? Para esse desenvolvimento emocional, social, físico, cognitivo, o quanto a infância é importante, muitas vezes determinante em muitos aspectos.
nessas questões relacionais, enfim. E aí, a partir desses avanços, né, é que foi se visto também e separar dessas fases que você traz, né, do quanto que é importante, que hoje a gente tem acesso, antigamente não tinha acesso a entender esses marcos do desenvolvimento, entender o que é esperado, o que é que a gente precisa estar alerta nesses detalhes. Então, assim, mas apesar de toda essa evolução, ainda tem, hoje em dia, ainda tem muitas questões que a gente precisa olhar, Sim. que a gente precisa entender e compreender melhor, né? Com relação a como a gente lida com as nossas crianças e como a gente acolhe ou deixa de acolher. Até porque se a gente pega o contexto da autoestima, por exemplo, da criança, né? Muito do que ela nasce pronta. Então, a forma como a gente vai conduzindo, ou facilitando ou dificultando esse desenvolvimento, vai ser determinante também nesse olhar dela, né, para ela mesma, essa forma como ela se vê. E é isso. Mas me diga aí, como é que você percebe assim, o que é que a repressão dessa expressão dos sentimentos, né, dos afetos da criança pode gerar? O que acontece? Eu concordo com tudo que você falou, que a gente precisa realmente olhar. Por quê? Porque os pais de hoje são esses pais que foram reprimidos. Então, vem dessa geração de repressão. Então, o que acontece? Esses pais, eles têm muitas feridas. Feridas abertas, algumas feridas que estão ali guardadinhas, que não são cutucadas, mas que no momento que ela tem um filho, no momento que ela tem que educar, dispara todas essas feridas. Então, assim, por mais que você às vezes tenha um conhecimento, e lógico que o conhecimento nos ajuda, mas se você não trabalha o seu afeto, o seu sentimento, os seus traumas em relação a essa criança, né, que você foi e que foi muitas vezes reprimida, você vai acabar repetindo esse padrão comportamental com os seus filhos. Isso é inevitável, porque você não se curou. Então, assim, se no momento que a criança se joga para trás, se ela está demonstrando a raiva dela, você acaba não tendo paciência, porque você, no seu inconsciente, vem logo a sensação, nossa, mas pra que chorar? Que palhaçada, que bobeira, isso não foi nada. Para com isso, cala a boca. Porque te trataram assim. Então, como ensinaram a você a não validar os seus sentimentos, quantas coisas você passou que foram importantes, mas que trataram você como se não fosse importante, você vai inconscientemente acreditar que várias situações que seus filhos estão passando, seja dentro de casa, na escola, você também vai muitas vezes negligenciar, você vai ignorar, você vai dizer que não importa, que não vale. Então a criança ela vai se fechando, né? Então isso é a repressão dos afetos. Quando eu falo do meu capítulo, que é importante a expressão dos afetos para a saúde mental, eu vou fazer poder compreender. Quando a criança ela está aprendendo a engatinhar, fazendo aquela passagem, né, de engatinhar para andar, o que a gente precisa para o desenvolvimento dela motor físico? Precisa de espaço, não é isso? Como é que é? Arrasta os móveis da sala, tira os objetos, né, que podem machucá-la, arrasta tudo para ela poder andar. Se você deixa ela o tempo todo no cercadinho, se você deixa nada, ela não vai se desenvolver. Então, vai haver esse atraso motor. Isso não vai fazer bem para os ossos dela, para os músculos. Então, isso vai acabar gerando, se você deixa ela sempre confinada, sem andar, isso pode haver até um problema físico. Um fisioterapeuta pode falar melhor do que eu. Mas, então, a gente sabe que vai gerar um problema. Então, a criança precisa de espaço para se desenvolver, cercada desses cuidados. A questão do desenvolvimento emocional, da inteligência emocional, ela se dá da mesma forma. Se eu não tenho espaço para me expressar emocionalmente, para falar o que me deixa triste, só que aí a fala já é mais elaborada, é mais para frente. Mas a criança pequena, 2 anos, 3 anos, enfim, ou até com menos idade, ela vai berrar, ela vai chorar, ela vai se jogar para trás, ela vai tacar alguma coisa na parede, ela vai bater. Meu filho está nessa fase, meu filho está com 1 ano e 8 meses.
Então, ele expressa a raiva dele na parte física, porque ele não sabe falar. Então, ele grita, ele taca os objetos, né? Então, assim, então a gente não pode entender isso como um desrespeito. Ah, Lona, mas você tem que botar limite, tem que educar. Sim, mas a gente educa com acolhimento. Porque não vai adiantar eu brigar com ele, porque a maneira que ele tem de se expressar, de se comunicar é essa. Então, se você bate na criança, se você grita, se você xinga, você vai fazer isso cada vez mais. E cada vez mais a criança vai ficar mais estressada, porque ela precisa colocar o que ela tem para fora, só que com medo, porque os pais sempre gritam, ou porque alguém bate nela e ela sofre com isso, porque vira um caos, ela vai ficando cada vez mais ansiosa, ela não consegue regular as emoções dela, e novamente essa expressão da raiva vai acontecer, porque ela não sabe lidar de outra maneira. Então, gente, é um ciclo que não tem fim. Então, a gente vai dar o contorno para a criança, buscando segurá-la. Calma, fica tranquilo, tá tudo bem nessa fase, principalmente da mãe, para regular as suas emoções, e daí você dá um abraço nela. Ela não vai entender, que tá certo o que ela fez. Ela vai entender pela expressão da mãe, pela forma aos pouquinhos, que aquela situação ela pode contornar de uma outra maneira. Então a gente tem que ensinar a criança aos poucos, com a idade, né, avançando, que é normal ela sentir raiva, que é importante ela acolher essa raiva e que ela vai dando um contorno cada vez mais saudável para essa raiva. Então depois ela não vai precisar ficar tocando as coisas ou jogando objetos. Ela vai poder o quê? Falar sobre aquilo que ela está sentindo. Mas para ela falar sobre o que ela está sentindo, eu preciso querer ouvir. Eu preciso validar aquilo. Então, se o meu filho volta da escola falando: mãe, eu estou muito chateado, o meu amigo pegou meu estojo, começa a chorar sobre isso, porque o amigo pegou o estojo dele, eu tenho que entender que essa dor para ele é importante. O que aquele estojo significava para ele? Eu não posso chegar para ele e falar: filho, deixa para lá, que bobeira, que palhaçada, eu vou lá na loja e compro um outro estojo para você. A vida não é assim tão prática como a gente imagina. Mas quantos adultos atropelam suas próprias emoções? Eu não sei por que eu tô parada, fixada nisso. Eu tenho que agir. Mas aí a pessoa não consegue agir. Ela não consegue, porque é isso. Ela não consegue dar conta das emoções dela. A praticidade, né? O nosso sentimento, ele não acompanha essa vida prática que exigem da gente. Mas você tem que trabalhar todo dia, você tem que mandar e-mail todo dia, você tem que responder. Mas tem momentos que a gente não consegue dar conta mesmo e tá tudo bem. Deixa eu entender o que está acontecendo. Então não adianta eu atropelar meu filho falando que eu vou resolver na na praticidade. Compra um hoje novo. Tá tudo bem, deixa isso pra lá. Para de palhaçada, para de chorar. Olha só, o que eu tô fazendo com isso? Que ele seja um adulto que não preste atenção nos sentimentos dele, que não trabalhe as emoções, seja um adulto que ligue somente para a questão financeira, da praticidade, da razão. Então, só que é o sentimento que nos guia. Então, se eu falo para ele assim: filho, poxa, eu entendo que deve ter sido difícil para você. Seu amigo chegou, pegou seu estojo do nada, perdeu seu estojo. O que aquele estojo significava para você? Você gostava muito dele? E daí, como é que a gente pode resolver isso? Será que você pode conversar com seu amigo? Então, é isso, é trabalhar no aspecto da emoção. Do que aquilo causou, do que ele está sentindo a respeito daquilo. E daí sim, lógico que a gente vai resolver com a parte prática, mas dentro de um entendimento, de uma compreensão do que ele vai entendendo sobre aquilo que ele está sentindo, e que está tudo bem ele chorar, e que está tudo bem ele sentir aquilo. Então, dá esse tempo da criança elaborar aquela perda, por exemplo. Então, isso é dar espaço para essa expressão dos afetos. Eu não gosto de falar de afeto positivo ou negativo, porque muitas literaturas trazem isso, né? Afeto positivo, afeto negativo. Eu não gosto disso, por quê? Porque tudo é afeto, tudo é sentimento. Eu gosto de falar assim, talvez, dos sentimentos, como é que eu vou dizer, mais fáceis de lidar, que é a alegria, né? O contentamento, é mais fácil de lidar com esses sentimentos, a surpresa, se for uma surpresa positiva. E os afetos, os sentimentos mais difíceis.
Porque é isso, ai, eu tô tão triste, eu tô tão melancólica, eu não gosto de me sentir assim. Então pode ser difícil sentir aquela tristeza. Pode ser difícil sentir raiva. Nossa, eu tô com muita raiva daquela pessoa, eu tô com muita raiva daquela situação. Mas não é negativo, gente. Por quê? Porque quando você se sente triste ou com raiva, isso está sinalizando que alguma coisa não vai bem. Então, o que a gente precisa fazer é acolher. Eu sinto raiva sim dessa situação. E aí, por que eu sinto raiva? Então, é buscar espaço de compreensão sobre o motivo daquele sentimento. Por que eu estou me sentindo triste? Alguma coisa aconteceu para eu estar me sentindo assim. Porque somente localizando o motivo desse sentimento é que eu posso resolver a situação. Bom, já entendi que eu estou com raiva dessa pessoa no trabalho porque ela fez isso, isso e isso comigo. Como que eu resolvo isso? Eu tenho o direito de me sentir com raiva dessa pessoa? Então, é trabalhar esses sentimentos para que você consiga resolvê-los. Se você ignora, não, deixa para lá, deixa para lá. Não tem que ficar com raiva, não. Muitas vezes você não se defende. Você fica submisso. Então, é isso que acontece quando a gente reprime nossos sentimentos. A gente não valida, a gente não acredita que a gente é importante, que a nossa opinião é importante. Então, quando você educa uma criança para ser muito obediente, para ser aquela criança, ela é tão boazinha, nossa, tá sempre tranquila. Gente, alguma coisa tem, porque o natural é que a gente também expresse a nossa agressividade. Então, se você reprime muito essa criança, de não permitir que ela expresse os afetos dela, fica calada, fica quieta, eu sou a mãe, é pronto, acabou, né? Então, essa criança ela vai crescendo que vai chegar num ambiente de trabalho, por exemplo, ela não vai se colocar numa reunião. Mas qual a sua opinião? Qual a sua visão sobre isso? O sentimento que ela vai ter no inconsciente dela, na forma que ela tem de existir, é de que ela não é importante. Para que eu vou falar? Sei lá, não sei se alguém vai me escutar. Ou então essas pessoas que acabam desenvolvendo baixa autoestima por conta dessa repressão dos sentimentos, elas acreditam que o que elas sentem não vai ser reconhecido. E ela também tem um sentimento muito comum de que vai incomodar o outro. Eu não quero incomodar. Vocês conhecem, assim, essas pessoas que, não vou incomodar, não quero incomodar. E daí ela nunca se expressa. Então, a personalidade dela não aparece. Ela acaba não se tornando uma pessoa autêntica. Ela não é ela mesma. Porque ela está sempre tentando agradar o outro. O que eu posso fazer aqui nessa reunião de trabalho para agradar o outro? O que eu posso fazer aqui na minha casa para atender as expectativas dos meus pais? Então, eu fico sempre à mercê do outro. Sempre à mercê de um reconhecimento do outro. De uma validação do outro. Mas eu mesma não me valido. Eu mesma não acredito em mim. Eu não reconheço meus potenciais e as minhas potencialidades. Então, isso tudo, gente, que eu estou falando é um reflexo na vida adulta de uma coisa que foi lá atrás. Tudo começa na infância. Esses traumas que a gente trata no consultório, ligados à vida adulta, sempre a gente recorre ao passado para a gente entender como que isso começou e começa dentro de casa. Dificilmente começa na escola. A casa ela está sempre envolvida. O pai, a mãe, essas pessoas mais próximas, né? Às vezes a figura de um avô, de uma avó muito presente, de um tio, uma tia, padrinhos, enfim. Essas pessoas que são referência para a vida da criança. Então, quanto mais espaço a gente dá para a criança se expressar, conversando, dialogando, validando o que ela sente, maior tendência ela tem de desenvolver uma autoestima saudável. Porque ela, na vida adulta, ela vai ter uma sensação de que as pessoas escutam ela, de que as opiniões dela pode ser válida, pode ser reconhecida. Isso não quer dizer que a pessoa vai ser egocêntrica, é o centro do mundo, tudo que ela falar tem que ser aceito. Não, porque ela vai entender, e aí isso cabe também na educação, não, olha, com isso aqui eu não concordo, isso é normal. Mas só o fato de eu ouvir o outro, bom, peraí, mas ela me ouviu. É essa que é a questão, gente, não é você concordar com tudo que a criança está fazendo. Tem uns vídeos aí circulando de mãe apanhando, gente, pelo amor de Deus, de mãe apanhando, mostrando o que é educação, comunicação não violenta, e a mãe apanhando e deixando, e filmando, que é triste, né? Filmar a criança nesse momento de desestabilidade emocional. A mãe filma, mostra ela batendo na cara da mãe,
E para mostrar, olha, gente, olha só minha filha no momento de raiva. Gente, não dá. E a criança cada vez mais nervosa vendo a mãe filmar. Então, veja bem, isso é uma irresponsabilidade, porque está colocando a criança assim num estado de vulnerabilidade, expondo, né, um estado de vulnerabilidade da criança. Ela nem tem maturidade para entender o que está acontecendo. Então, ela precisa de limite. Quando a criança ela está muito agressiva, ela está precisando de limite. Só que o que a gente está conversando aqui é que a gente vai dar esse limite de uma maneira respeitosa. Se, por exemplo, vem um adulto querendo te bater, você vai tentar conter esse adulto, você vai tentar conversar com ele. Se um adulto chega na sua casa e quebra a sua louça, eu duvido que você, né? Dificilmente você vai xingar, você vai tratar mal. Você vai falar, você só faz coisa errada mesmo. Então, você não, geralmente não é educado com a visita? Não, acontece. Nossa, você deixou cair no chão. Tudo bem, deixa, eu limpo. Então, é tratar também os nossos filhos de uma maneira respeitosa. Filho, tá certo, você tá buscando se equilibrar, você tá aprendendo. É normal que você... Tudo bem, você acabou riscando a parede, você acabou pintando o chão, porque são coisas de criança. A criança é curiosa. E vai ser normal também ela quebrar uma coisa ou outra. Então, como que a gente dá esse contorno? Com educação, né? Com respeito. Então, é essa que é a diferença aqui que a gente vem falando. Não é essa confusão do que se vê por aí, que a gente não vai dar limite, que a gente vai ser permissivo, permitir que a criança faça tudo, porque a gente vai estar fazendo um grande mal para a vida da criança se a gente deixá-la solta, sem limite, sem contorno. A criança, ela pede por ajuda o tempo todo. E a ajuda vai ser a nossa palavra firme, porque a gente sabe o que é melhor para ela. Então, vai ser isso aqui que você vai fazer. Aí a criança pode chorar, você vai dar o tempo dela, mas você vai continuar afirmando. É isso aqui. Porque a sua palavra de firmeza vai ajudar essa criança a se regular emocionalmente. Falei muito, né? Não, tá ótimo. Eu acho que você trouxe uma questão importante. Logo no início, você estava falando um pouco sobre esse olhar dos pais para eles mesmos também, né? E quarta-feira a gente teve uma live aqui também sobre o livro, sobre a importância desse autoconhecimento dos pais, né? Para o desenvolvimento das crianças. E ontem a gente falou sobre a importância do autocuidado dos pais para esse desenvolvimento da criança. Por que é tão importante esse olhar para a gente? Como você falou, muitas vezes a gente tem a nossa criança esperando que ela seja esse adulto em miniatura, que ele compreenda aquilo que a gente está trazendo, usando a nossa linguagem, a partir do nosso mundo. E no fim das contas, a gente está lidando com a criança, a gente que precisa entrar no universo dela, né? Então, esse olhar para a gente também, né? Acessar a nossa criança interior também é muito importante nesse processo de validar e de acolher a nossa criança. Porque vem muito de lá também, da forma como a gente não foi acolhida. Por que é tão difícil lidar com o momento de desregulação emocional da criança? Porque muitas vezes a gente não foi acolhida, como você trouxe, quantas vezes, né? Algo que para aquela criança é uma dor enorme, a gente desvalida. Por quê? Porque a gente foi desvalidado nesses momentos, né? Enfim, como você trouxe no exemplo do estojo, para a criança, aquela dor é real. A gente pode até ser, o estojo a gente resolve, pega outro, mas para a criança aquele estojo era importante. E não quer dizer que a gente não vá trabalhar, né, a forma de lidar com isso, de acolher esses afetos, mas é validar o que ela está sentindo. Ela tem o direito de sentir. Eu acho que esse é o ponto. Você validar o que ela está sentindo. Sei lá, se ela sentiu raiva da criança e empurrou, a ação não foi a ideal, mas o sentimento ela tem o direito de sentir. Então a gente vai validar o sentimento e redirecionar a forma de lidar com ele. Exatamente. Né? Então é isso que a gente está trazendo. Aos poucos, quando a gente fala de educação respeitosa. Aos poucos é ensinar isso. É exatamente isso que você falou. O sentimento, seja ele qual for,
ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser sentido e vivenciado. A forma como você vai expressar esse sentimento, se você vai desrespeitar o outro, aí desde que passe, né, dessa questão do respeito e passe para o desrespeito, aí sim, aos poucos, você vai ensinando à criança formas dela canalizar essa raiva de uma maneira positiva. Só que se a gente adulto não consegue canalizar a nossa raiva de maneira positiva, porque a gente sai berrando, batendo. Peraí, o que a gente está passando para nossa criança? Que no momento que ela tem raiva, cabe ela bater no amiguinho, por que não, gente? Então vira uma dupla mensagem, porque eu dentro de casa para educar, eu acredito que eu posso bater. E meu filho chega na escola quando ele tá com raiva, para educar o amigo dele, peraí, vem cá, você não vai pegar meu estojo de novo, não. Vou te educar. Você não pode pegar meu estojo de novo. Vou te bater. Porque você tá chegando perto do meu estojo, não é isso? A lógica é essa. E aí chegam os pais e falam, mas você não pode bater, você não pode. E tem aquela frase também muito comum, né? Ó, se você não se defender na rua, vai apanhar em casa. Quanta violência. Né? Então você já sai de casa com aquela ideia, não, tem que, porque senão eu vou ser punido em casa. Então, assim, não dá pra. Então a gente tem que se questionar, peraí, mas eu tô canalizando a minha raiva de uma maneira saudável, como que eu posso? Então, é buscar esse autoconhecimento. Como que eu posso canalizar minha raiva de uma maneira sem prejudicar o outro? E eu falo muito isso para os pais também, quando eu faço orientação parental. Eu falo assim, olha só, não tem problema você sair de cena em alguns momentos para você se acalmar. Porque os pais acham que eles têm que ter essa autoridade de colocar o limite, de brigar. E muitas vezes você está com muita raiva porque a situação acabou de acontecer. Às vezes você foi desafiado. E nesse momento, se você não se controlar, você vai acabar batendo, fazendo alguma coisa que você não queira e vai se sentir arrependido depois. Então não tem problema você não saber lidar com algumas situações. A gente também tem que acolher os nossos sentimentos e a nossa fragilidade e falar para o nosso filho, olha só, eu não vou conversar com você agora, eu estou nervoso, então começa a expressar os seus sentimentos para a criança entender que a gente também sente, que a gente também é humano e tudo que a gente fizer em comportamento, a criança está captando, que ela pode se expressar também. Então, olha só, eu estou muito nervosa agora, não dá para eu conversar com você. Eu vou me acalmar e eu peço que você se acalme também. Depois a gente vai voltar a conversar sobre isso. Ponto, você não precisa resolver aquela situação naquele momento. É você se dar o tempo, o seu tempo também. E sobre... o Antônio está falando aqui, ó, realmente nunca aprendi com pizzas quando eu era criança. Com pizzas quando eu era criança. Nunca aprendi com o quê? Com pizzas. Pizzas quando bate, né? Quando as pessoas, os adultos batem, dizem, dei uma pizza no meu filho. Ah, tá, entendi. Pois é, então assim, então é uma questão que a gente precisa refletir. E eu trouxe aqui um livro, olha só, a parte do livro. Olha aqui essa cena. Tá vendo? No meu livro, eu falo sobre a preservação da sensibilidade humana. O quanto que é importante a gente preservar a nossa sensibilidade para a saúde mental. Porque o excesso de praticidade, o excesso de racionalização nos adoece emocionalmente, porque a gente não se expressa. E a taxa de suicídio também, eu falo aqui muito da preservação também da sensibilidade do homem, né? Que são os que mais sofrem a repressão dos seus afetos. Então, a gente ainda tem essa observação. Então, a gente ainda fala da repressão da sensibilidade, mas os homens sofrem mais ainda por isso, porque é muito ligada à questão da orientação sexual. Ah, não, vai ser muito frágilzinho, muito sensível. Não pode demonstrar sentimento porque tem que ser macho. Então, a alta taxa de suicídio da população de homens está muito ligada a essa questão deles não desabafarem, deles não buscarem ajuda, porque eles têm que ser machos, viris, homens, né? Homem está ligado a essa questão. Então, aqui o pai briga com o menino, tá vendo? E pede para ele engolir o choro. E ele briga com o menino no momento com o filho, no momento que o menino está se expressando através da brincadeira. No momento que o menino está sendo livre para brincar. Aí já é um outro assunto, que é a questão da importância do brincar livre. E o menino está brincando de casinha com a amiga. E ele está segurando a boneca da amiga, dando uma madeira para a boneca. Quando o pai vê essa cena, opa, acabou o mundo pro pai.
Ele grita não, e aí o menino começa a chorar, tem todo o desenrolar. Mas o que eu quero falar com isso é que tem essa cena dele brigando com o menino, pedindo pro menino engolir o choro. E olha só, quando ele conversa com a esposa, olha, ele fala para a esposa como que foi a vivência dele na infância dele, do pai. Então, o pai se reporta à infância dele, falando que o pai dele foi pouco afetivo, pouco presente dentro de casa. E olha aqui, essa é a lembrança dele. Ó. Então, a gente reproduziu na ilustração a lembrança do pai, aqui está o pai conversando com a esposa, a representação do que ele viveu na infância. Quer dizer, a mesma cena que ele reproduziu com o filho. Apontando o dedo, gritando, brigando. Então, se a gente não se atentar, a gente vai reproduzir o que a gente recebeu na infância. Então, esse pai que grita com o filho dessa forma é um pai machucado, é um pai ferido, é um pai que não se expressa emocionalmente, pouco afetivo com o filho, porque ele não recebeu esse afeto do pai. E o bom é que esse pai ele tem uma abertura de ouvir, de consciência, que aponta para uma mudança, que aponta para uma melhora. Então, isso que é o bom, quando a gente está aberto à reflexão, aberto a evoluir, né? Então, aí é uma história que termina de uma forma positiva, demonstrando essa abertura para a mudança, sabe? Então, eu acho que esse é o maior ganho que a gente tem. Porque todos nós que estamos aqui, ninguém é melhor que o outro. Não tem essa questão, você é uma pessoa má. Não é isso. A gente vive uma cultura de muita violência. Então, a gente está aqui para refletir, porque todos nós precisamos procurar nos curar dessa violência, dessa naturalização do desrespeito à criança. Consequentemente, do desrespeito a nós mesmos. Então, a gente está aqui para refletir. Quanto mais consciência a gente tem sobre isso, é um grande ganho. Nossa, hoje eu não bati. Hoje eu consegui lidar de uma forma diferente. Poxa, tá de parabéns, sabe? A gente não está procurando perfeição. Porque perfeição não existe, nós somos falhos. Mas se a gente tiver consciência, sempre estar buscando o nosso melhor, esse que é o caminho.